Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula aqui então a gente vai estudar aqui e ver a parte teórica do conceito aqui do que é uma seção retangular com armadura dupla. Como assim armadura dupla, né? Quando que a gente vai usar isso daqui? Bom, como que funciona? O que é armadura dupla? Existem situações que a gente viu lá que nós temos que atingir, né, atender às condições de ductilidade da nossa peça, né? A gente tem que garantir lá que x sobre d seja menor ou igual a 0,45. Tá, mas e aí, se por um acaso não der? A gente viu também que quando a gente não atende isso aqui, a gente pode fazer algumas coisas, né? Principalmente aumentar o valor aqui da altura útil, né? Então aumentar a seção da viga, ou aumentar a largura, ou mexer no FCK, enfim. Mas e na situação em que não posso de forma alguma, né? O arquiteto me proibiu, a minha viga tem que ser daquela altura ali mesmo e tem um momento alto, e a minha linha neutra está passando aqui muito aqui abaixo, então estou tendo muita região comprimida, e esse valor aqui está dando maior, tá? Como que a gente faz? Bom, existe uma solução, que é tipo sair na quarentena, tá? Até pode ir, mas não é recomendado. É, então, é uma possibilidade que nós temos, mas que sempre que der é bom evitar. Só em último caso, não tem jeito mesmo, a gente usa armadura dupla, tá? E aí, o que fala a armadura dupla? Então, define então seção com armadura dupla, a seção que além da armadura resistente tracionada, contém também a armadura longitudinal resistente na região comprimida, ali colocada para auxiliar o concreto na resistência às tensões de compressão. Por quê? Porque vai ter muita compressão ali, eu preciso ter alguma coisa ajudando o meu concreto. O aço trabalha bem a tração, mas a gente coloca ele ali para ajudar na compressão, tá? Em situações em que o D é menor do que o D mínimo, para um dado momento D, em situações que não se atende os parâmetros de ductilidade. Em alguns casos, necessidade de armadura dupla surge nas seções submetidas a momentos fletores negativos nos apoios intermediários de vigas contínuas, né? Às vezes, onde tem viga contínua aqui, esse momento aqui, ó, ele tende a ser muito alto aqui, e aí aqui pode ser que não atinja. Talvez aqui deu beleza, tá? Mas na seção analisada aqui nesse ponto, não vai atingir os limites de ductilidade, e aí a gente acaba tendo que usar esse artifício. Mas vamos lá, como que funciona então essa bagaça, né? Nós tínhamos visto lá inicialmente, né, isso daqui, em que eu tinha então uma força resistente aqui, uma RT do aço, eu teria uma resistente aqui de compressão no concreto, essas minhas forças aqui, elas então formavam um binário, dado uma certa distância aqui z, que é d menos 0,4x, e isso daqui estaria em equilíbrio, uma seção de flexão simples armada com armadura simples, tá? Isso aqui a gente já tinha visto e a gente viu o equacionamento para isso. Agora, o que vai acontecer? Quando eu não conseguir garantir a minha relação x sobre d, percebam que o que a gente vai fazer? Nós vamos agora adicionar a armadura, tá vendo? A armadura aqui em cima, que não é uma armadura construtiva, né? Nesse caso aqui, a gente adiciona a armadura aqui, que é para ela poder é uma armadura construtiva por causa dos estribos, a gente precisa ter essa armadurinha aqui. Aqui vai ser uma armadura que ela já tem função mais estrutural, que é uma armadura de compressão. Então a gente vai adicionar essas armaduras aqui em cima, que a gente vai chamar de AS'. Só que agora percebam uma coisa. Quando eu adiciono uma armadura aqui em cima, isso eu vou colocar ela para ajudar o concreto a combater os esforços de compressão, porque eu tenho muita compressão, a linha neutra é muito alta no meu momento aqui. Beleza. Então, percebam que agora aqui em cima, além de a gente ter aquela reação de compressão, aquela RCC, eu acrescentei uma reação aqui, ó, de compressão do aço, RSC, reação Steel Concrete, né? Reação de compressão do aço. Então, percebam que agora não é só eu simplesmente adicionar essa armadura lá em cima. Por quê? Porque se eu coloquei uma força aqui em cima, a mais, tá? Uma força a mais aqui, e eu não alterar essa minha expressão aqui, então esse meu binário está desequilibrado, porque aqui agora eu tenho mais força e aqui embaixo eu continuo tendo a mesma quantidade de armadura. Então, se isso acontecer, a minha estrutura não está em equilíbrio. Então, automaticamente, quando eu adiciono aqui uma armadura de compressão, nas situações em que eu não consigo atingir os limites de ductilidade, né, e eu preciso usar desse artifício, eu vou ter que acrescentar aqui também mais um pouquinho de armadura aqui de tração adicional. Para quê? Para que eu consiga equilibrar esse binário
esse binário que se forma aqui. Porque se eu coloco mais aqui em cima e não adiciono ao mesmo tempo um pouquinho a mais aqui embaixo, isso aqui gera um desequilíbrio e aí essa gangorra aqui vai dar problema, ok? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos adicionar uma armadura de compressão aqui em cima. Fazendo isso, nós vamos garantir, nós vamos fazer então, conseguir resolver aqueles problemas que a gente tinha lá, que é o x sobre d menor ou igual a 0,45. Repetindo, usar isso aqui só mesmo quando não der, tá? Então, olha só, aqui só está aqui, ó. Como que a gente vai trabalhar, né, nesse caso? O que a gente vai fazer é o seguinte. Lembram lá quando nós calculávamos momento resistente? Máximo momento resistente? Quando a gente calculava lá o máximo momento resistente, a gente calculava ele para a relação 0,45D, não era? Relação 0,45D, x sobre d igual a 0,45, então x era igual a 0,45D. Porque aí nós íamos, então, até o limite que a minha peça conseguia resistir sem armadura dupla, tá? Isso era o conceito que a gente usava para calcular o máximo momento resistente. Então, o que a gente vai fazer aqui quando a gente estiver trabalhando? Nós vamos, ó, o conceito, entendam o conceito, tá? Nós vamos adicionar aqui, nós vamos calcular aqui, primeiramente, supondo que eu tenha um momento atuando aqui, né? Um momento aqui atuando de um MD total aqui de 10 mil, só um exemplo, um momento de 10 mil. O que nós vamos fazer? A minha peça, eu calculei lá, deu x sobre d 0,50, sei lá, alguma coisa assim. A minha peça, então, vai precisar de armadura dupla. Mas quanto que ela vai precisar de armadura dupla? Primeira coisa, a gente vai calcular, então, quanto que ela consegue resistir, quanto que ela vai conseguir resistir sem precisar de armadura dupla. Então, eu calculo o momento máximo resistente, tá? Considerando a armadura simples, ou seja, eu calculo o máximo momento resistente considerando x igual a 0,45D. Vamos supor que eu calculei isso daqui e ela nos deu aqui, por exemplo, um momento aqui de 8.000, tá? O meu momento resistente sem armadura dupla seria de 8.000, atendendo os limites de ductilidade. Beleza! Então, se eu achei esse valor de momento, quanto que vai ter que ser resistido pela armadura de compressão? Porque alguma coisa vai ter que resistir aos 2.000 que está faltando. Quem que vai resistir? Aí, nesse caso, é a armadura de compressão que está aqui em cima. E aí, essa armadura de compressão que está aqui em cima, ela vai ter que resistir o restante, que é quanto? É os 2.000 que está faltando aqui dos 10. Ok? Então, esse é o conceito. Nós vamos calcular um momento limite, ver qual que é essa parcela de momento, que está aqui, ó, o momento limite, e o M2 vai ter que ser resistido por uma armadura de compressão que está adicionada aqui em cima. Só que automaticamente, quando eu adiciono essa armadura de compressão, eu tenho que adicionar um FS2 aqui, eu tenho que adicionar mais um pouquinho de armadura de tração aqui embaixo para eu manter o equilíbrio aqui desse binário. Então, repetindo, vamos calcular então uma armadura que vai atender essa seção sem levar em consideração a armadura dupla, ou seja, quanto que ela resistiria para ela não precisar de armadura dupla? Ah, resistiria 8 aqui com armadura tal. Ok. Faltou 2.000 aqui para inteirar os 10, para quanto que ela falta. E isso vai ser função, então, da armadura de compressão. Só que eu vou calcular essa armadura de compressão ao mesmo passo que aqui embaixo eu tenho que colocar mais um pouquinho de armadura de tração para manter o equilíbrio, ok? Então, olha só, a ideia é essa, ó. A gente vai retomar lá no final, mas a ideia é essa. A gente vai ter aqui, essa situação seria para um MD1, que é o limite, tá? Momento limite. E aí eu calculo essa armadura aqui. O que sobrou, tá? Vai ser o M2, que eu vou colocar uma armadura de compressão aqui em cima para resistir a ele, mas ao mesmo tempo eu vou adicionar uma armadura de tração aqui embaixo para manter o equilíbrio da minha seção, ok? Aqui o M2 é a parcela que faltou, então a armadura de compressão e essa armadura eu adiciono para manter o equilíbrio. Então aqui embaixo da minha seção, a gente vai ter a S1 mais S2 e em cima uma armadura AS' ou a linha S, enfim, que é a armadura de compressão. Vamos então aos equacionamentos, agora entendidos os conceitos de armadura dupla, ok? A gente tinha essas expressões aqui, lá de trás a gente já sabia que a minha RCC, a minha resultante do concreto, era essa área aqui, né? Tensão vezes a área, né? A minha força, que era 0,85 e FCD 0,xBW, tá? Isso aqui já é conhecido nosso, vou ficar entrando muito nisso aqui não. A resultante de tração aqui, ó, a RSC, na verdade, a resultante de compressão do concreto, ela é o quê? Ela é
a tensão que vai atuar na minha armadura, que aqui tem um adendo, agora a gente vai ver sobre esse FYD, que nem sempre ele vai ser FYD, tá? A gente não sabe se eu vou garantir isso, mas vezes a área de aço. Força é a tensão vezes a área. Tensão que a minha armadura consegue resistir, né? No caso, aço é 50, 500 MPa e tal. E a área de aço é a área da bitola, tá? FYD com uma observação asterisco, nem podia ter colocado FYD aqui, eu podia ter colocado só FY, tá? Mas beleza. Eu tenho a minha resultante de tração aqui no aço embaixo, que é FYD vezes a área de aço. E eu tenho aqui ainda uma aqui resultante de compressão aqui em cima, aqui embaixo o resultante de tração, esse RST aqui, ele vai ser a RST1, que é da primeira armadura que eu calculei, considerando x sobre d igual a 0,45 para o meu limite, mais a resultante de tração 2, que é o aço adicional que eu vou colocar aqui, repetindo, para manter o equilíbrio. Porque se eu coloco o aço aqui em cima, tá? Esses conceitos têm que estar claros. Se eu coloco o aço aqui em cima, eu tenho que colocar mais um pouquinho de aço aqui embaixo, porque senão essa seção vai estar desequilibrada. E a gente pode fazer, então, o equilíbrio de forças aqui. Como que é esse equilíbrio de forças? A minha resultante RST vai ser a resultante de compressão, mais a resultante de tração aqui, tá? E aí, deixa eu colocar o resto aqui para poder explicar. O momento máximo aqui para resistir às nossas armaduras, né? O momento máximo para resistir às nossas armaduras, ele vai ser, então, ó, MD limite é igual àquela expressão que a gente já conhece, onde o X limite é 0,45D. Esse é o nosso M1. E a gente vai ter uma armadura, então, necessária para resistir a esse momento, né? Que é o AS1, que é dado por aquela fórmula que a gente já conhece. Então, aqui a gente está agregando conhecimento, né? A gente aprendeu a calcular o momento máximo resistido. Aqui a gente vai, então, calcular esse momento máximo para que não ocorra armadura dupla. Quanto que eu poderia ter de momento para não precisar de armadura dupla? Calculo a armadura de a nossa área de aço, que é o AS1. Ok? E aí, ó, o momento restante para a armadura de compressão. Bom, a gente tem então o M2, que é o quê? O momento total que atua na minha peça, no exemplo que eu falei, por exemplo, aqueles 10.000, menos o MD limite, que é o quanto que ela conseguiria resistir sem precisar de armadura dupla. Por exemplo, lá os 8.000, foi valores aleatórios que eu falei, mas... e eu calculo então o M2. Aí agora vem aqui, né? O braço de alavanca do segundo binário e a área de aço a ser adicionada na região inferior valem aqui, ó. Vou colocar tudo aqui logo. Olha só, então. A gente tem aqui agora, então, esse novo binário aqui, ó. Que é a armadura aqui de tração inferior, né? Que vai ser RST1 mais RST2, porque eu vou ter que adicionar aqui embaixo. Até a compressão lá em cima, ó. Até a compressão lá em cima. Que é ZSC. Esse braço de alavanca ele muda um pouquinho. O que é esse ZSC? Bom, a gente não tinha, ó. Cadê? Que da armadura tracionada aqui, ó. Da armadura tracionada até a fibra mais comprimida não era D? Só que agora eu estou pegando aqui, ó, até a distância do centroide aqui, ó, da nossa armadura comprimida, tá? Esse pedacinho aqui é aquele D' que a gente já viu lá atrás, ou YCG, enfim. Então, o meu braço de alavanca aqui vai ser a minha altura útil, né? Menos esse pedacinho aqui, que é do centroide da armadura comprimida até a fibra mais comprimida, mais externa, tá? E o meu momento 2 aqui, então, ele é o meu braço de alavanca, RST2. RST2, que no caso é a armadura adicional aqui, a armadura adicional aqui na tração, aqui embaixo, vezes o bracinho de alavanca aqui, RSC, ok? Uma vez que a armação inferior está escoando, a gente garante isso que ela vai estar escoando, então a resultante de tração 2 aqui, ó, que é a armadura adicional tracionada, não estou falando da comprimida ainda, tracionada, porque eu sei que eu vou ter que colocar uma armadura aqui em cima, repetindo, para resistir a esse momento M2 aqui, mas ao passo que eu adiciono, eu estou enfatizando repetitivo para poder fixar, tá? Ao passo que eu adiciono então a armadura aqui em cima, eu tenho que obrigatoriamente adicionar a armadura aqui embaixo, para ela manter o equilíbrio. Essa armadura aqui embaixo é dada então que essa força, a RST2, é igual a área vezes FYD. Onde o AS2, que é a armadurinha que eu coloco aqui embaixo, então, adicional, ela é o meu momento 2, dividido por Z2 vezes FYD, onde Z2 aqui então é D menos D', tá? Que é o braço de alavanca, vezes FYD. Então, a armadura 2 aqui embaixo vai ser M2 mais FYD. Então, toda essa armadura que está aqui embaixo, ó, esse AS aqui, AS tracionado, ele vai ser composto de uma AS1 mais uma AS2, tá? Onde a AS1 a gente viu no slide anterior, que era essa aqui, mais uma AS2 que a gente viu aqui agora, tá? E aí, falta, então, nossa armadura de compressão. Então, ó,
Para calcularmos os valores de S1 e S2, consideramos RST igual a FYD. Porque nessas condições a gente consegue garantir que a nossa armadura está escoando, porque a gente já está ali no limite do domínio 3 para o domínio 4. Aliás, no limite do domínio 3 para o 4 não, né? A gente está ali dentro do domínio 3, naquela faixa limite, onde a minha relação x sobre d é 0,45, e ali dentro do domínio 3 todo, a gente sabe que a nossa armadura escoa, as deformações que ocorrem na armadura são maiores ali que a deformação de escoamento, no caso, para o AC50 maiores que 0,207% lá, né? Então, eu estou garantindo que está escoando, tá? Uma vez que, aqui, ó. Agora, na armadura que eu vou adicionar de compressão, eu não tenho essa garantia que a minha armadura está escoando. Eu não tenho essa garantia, eu tenho que verificar, tá? Então, ó, em contrapartida, para a armadura que será adicionada na zona comprimida, não existe essa garantia de escoamento. Sabendo que para o domínio 3, o encurtamento do concreto vale 3,5 por mil, ou 0,35%, é possível calcularmos a deformação na armadura comprimida. Isso aqui a gente tem lá daquela relação que a gente viu lá quando a gente estava vendo domínios, né? Onde eu tenho aqui embaixo aço tracionado, concreto comprimido, aqui a nossa linha neutra, a posição dela, aqui entrou aqui agora a nossa armadura comprimida com o valor do D', tá? E a nossa altura útil aqui. A gente faz aqui então, essa expressão é uma semelhança de triângulos aqui nessa expressão, e me resulta aqui que a deformação na armadura comprimida, então, ela é dada por 0,0035 vezes x limite, menos D' dividido por x limite aqui, tá? Beleza, essa é a fórmula de se calcular a deformação da armadura comprimida. E eu sei também que a tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação específica lá da resistência dos materiais, tá? Então, é o seguinte aqui. Para mim saber se a minha armadura vai estar comprimida, o que eu vou supor? Eu tenho esse Fy aqui, eu preciso saber se a minha tensão de escoamento vai ser FyD. Se eu posso considerar na minha fórmula, na hora de calcular essa armadura, que a minha armadura está escoando ou não. E aí, para isso, eu calculo a deformação específica aqui de encurtamento dessa armadura, tá? Dado por essa expressãozinha aqui, ó. Calculei aqui, eu vou fazer uma comparação. Se a minha deformação específica for maior que a deformação específica para que comece a atingir o escoamento da minha armadura, beleza. O meu Fs' vai ser igual a Fyd. Esse Fs' ele vai aparecer agora na expressão, tá? Ou seja, se o meu S' for maior do que para o aço Ca50, 0,207, tá? Aí, beleza. Calculei, deu? Ok, eu posso falar que Fs' é igual a Fyd, que é aqueles 50 kN por centímetro quadrado que a gente já conhece. Não deu? Não deu? Aí eu tenho que calcular essa deformação. Sabendo que a tensão que atua então na minha armadura é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Que deformação específica é essa? Tá aqui, porra, acabei de calcular ela. Acabei de calcular a minha deformação específica. Não foi maior que a deformação de escoamento do aço, eu vou calcular a minha tensão que vai estar atuando na armadura. Então eu não posso falar que Fs' é igual a Fyd. Como vai ser diferente, eu vou calcular ela. Isso daqui, ó, esse valor aqui é o que eu vou calcular, porque eu coloquei a forma de tensão, que é Fs, é a mesma coisa. Então, o módulo de elasticidade do aço, ele é conhecido, ele é dado por todos nós, que é 21.000 kN por centímetro quadrado, ou 210 gigapascal, enfim. Vezes a deformação específica que eu acabei de calcular. E aí eu calculo o Fs. Para quê? Para que no fim eu possa calcular a armação da região comprimida, que é o meu momento 2 dividido por D menos D' vezes o Fs. Percebam que aqui então vai entrar um desses valores. Ou vai ser Fyd, se a minha armadura estiver escoando, se eu garantir que a minha deformação que acontece na armadura ela é maior que a deformação de escoamento, ou vai ser o valor que eu calculei se isso aqui não for garantido. Ok? E aí, então, eu deixei aqui um passo a passo para a gente calcular a armadura de compressão, para tentar ajudar vocês aí, tá? Que é o seguinte, um roteiro de cálculo, vou deixar um passo a passo bem detalhado aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é determinar, isso aqui é bem legal, tá? Porque vai ajudar bastante. Determinar o momento total de cálculo. Segunda coisa, verifica a posição da linha neutra. Se x for maior que 0,45D, significa que eu vou ter que medidas precisam ser tomadas, tá? Não é aquele meme não. Que tem uma tomada e uma trena. E aí, beleza, calculei aqui, vou usar armadura dupla. Primeira coisa, determinar o máximo momento resistido para x limite. X sobre D igual a 0,45. Segunda coisa, determinar a segunda parcela de momento. Momento total menos essa parcela aqui. Eu tenho a segunda parcela de momento, né? Aquele M2 é MD menos
o momento limite. Terceira coisa, determinar a armadura S1, a armadura para o meu momento limite, tá? Que vai estar tracionada. Segunda coisa, determinar a armadura S2, a segunda parcela de armadura ainda que vai estar tracionada, tá? Terceira coisa, determinar a armadura total tracionada. É só somar S1 mais S2, é a armadura que eu vou ter aqui embaixo na minha viga, tá? Isso aqui é o AS1 mais o AS2. Quarta coisa aqui, no passo 2.6, determinar a deformação específica da armadura de compressão, para eu saber se minha tensão vai ser ou não tensão de escoamento. Determinar a tensão atuante. Essa tensão atuante vai depender se a minha armadura atinge a deformação de escoamento ou não, segundo aquelas expressões que nós vimos anteriormente. E depois determinar a armadura de compressão AS', tá? Então a gente tem aqui, ó, eu vou ter aqui embaixo uma armadura tracionada, que vai ser a AS1 mais a AS2, e eu vou ter aqui uma armadura comprimida, que é a AS'. Esse é o passo a passo, super tranquilo, super de boa, calcular a armadura dupla, tá? Pra gente poder, então, fazer as determinações. Lembrando que sempre que puder na vida profissional é bom evitar, a gente vai fazer exercício aqui, tá? Mas sempre que der, evite. Se não deu, aí o arquiteto encheu o saco lá, que a viga dele tem que ter 30 centímetros de altura só com um vão de 5 metros, aí não tem jeito, né? Aí calculou dessa forma aqui, ok? Espero ter conseguido entender, então, a parte teórica, essa abordagem teórica aqui, revise os conceitos teóricos, muito importante entender como é que as coisas funcionam e não só fazer conta aleatória, beleza? Valeu aí, um forte abraço, até a próxima aula.